Olá, muito boa noite e muito obrigado por assistirem estas conferências. Esta é a conferência número 50 do temário de fase A deste curso, que tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para a autorrealização íntima do ser, para o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, que é o objetivo da nossa existência. Queremos pedir, informar às pessoas que queiram realmente se aprofundar nesses estudos, que por favor nos escrevam neste número de WhatsApp que vamos publicar agora. Número Então, o nosso número WhatsApp é 55, o Brasil, 62, a região, e o número local é 991 92 9355. Temos grupo no WhatsApp e no Facebook. Então, as pessoas que queiram se aprofundar nesses estudos, por favor, nos escrevam, que nós temos alguns materiais e enviamos gratuitamente. Também podem nos fazer perguntas que nós, com muito prazer, responderemos. Então, a conferência número 50 é a origem do ego. Então, o ego é algo que se vê, se escuta falar, muita teoria sobre o que realmente quer dizer o ego. Então, o ego são os nossos defeitos psicológicos, são o conjunto de defeitos psicológicos. Se diz que nós temos 7 pecados capitais e muitas pessoas, o entendimento geral é de que isso é assim e não se pode fazer nada. Muitos de nós justificam os seus erros dizendo que eu sou assim, é o meu jeito, o que eu vou fazer? Porém, existe a fórmula, a maneira de modificar isso. Então, o ego pode ser eliminado. E nestes estudos nós aprendemos e compartilhamos como eliminar o ego, como morrer psicologicamente, como conhecer a si mesmo. Então, o ego são os 7 pecados capitais que compõem o ego. Então, são a luxúria, a cobiça, a gula, a inveja, a ira, o orgulho e a preguiça. A ordem não altera. Todos temos o ego. Alguns temos mais fortes e alguns um pouco mais fracos. Porém, todos temos essa legião, esses 7 pecados capitais que se particularizam, se diminuem, se detalham em muitos
em muitas formas de ser e é possível eliminar. Porém, hoje nós vamos estudar um pouco sobre como se formou esse ego na humanidade, qual a origem desse tão falado ego. Então, isso faz mais ou menos 18 milhões e meio de anos. Foi no continente Mu, ou na raça Lemur, na Lemúria, que isso aconteceu. Antes dessa época, o ser humano era andrógeno. Quer dizer, tinha os dois sexos em um mesmo corpo. Era andrógeno. Porém, nessa época que ocorreu esse episódio, esses acontecimentos que levaram a originar o ego, o homem já era, o ser humano já era, já estava dividido os sexos. Eram Adão e Eva, porém não era um casal. Esse Adão era a humanidade do sexo masculino e Eva era a humanidade do sexo feminino. Então eram Adães e Evas. E então foi dividido os sexos para que existisse esforço em não fornicar. Porque quando o ser humano era andrógeno, não existia necessidade, não tinha necessidade de nenhum esforço. Então, com a divisão dos sexos, foi então estipulado que se os homens quisessem ser como os deuses, teriam que experimentar desse fruto, que era o fruto do sexo, o sexo compartilhado. Então, nessa época, todos os Lúcifer, ou seja, todos os seres de todas as chispas, aceitaram esse desafio de praticar o sexo compartilhado. Então, nessas condições, o ser humano teria que se esforçar para não fornicar. Porque, do contrário, quando era andrógeno, não teria méritos nenhum em não fornicar, porque o sexo estava no mesmo corpo, como as plantas hoje. Ainda algumas plantas têm os dois sexos, aquelas que não foram adulteradas pela ciência, pelos sábios. Essas plantas ainda têm os dois sexos. As plantas são andrógenas e produzem os frutos sem a necessidade de contato com outra planta do outro sexo. Então, o ser humano era andrógeno e não havia esforço. Então, foi dividido os sexos para que o ser humano praticasse o sexo compartilhado e assim ganhasse méritos por não fornicar. Então, isso foi designado para ensinar a humanidade, para ensinar os casais a praticarem o sexo. Foram designados gurus, devas, mestres, que orientariam e que orientavam
os casais no templo para praticar o sexo compartilhado, para criar os corpos existenciais do ser e para reproduzir a espécie. Então, os casais deveriam viajar em lua de mel ao templo, que era relativamente distante. Então, os casais precisavam viajar em lua de mel. Então, hoje, os casais, quando se casam, viajam em lua de mel, porém, para fornicar, para divertir-se. E naquela época, os casais viajavam ao templo, onde praticavam o sexo e eram orientados pelos gurus, pelos devas, pelos mestres que estavam encarregados de orientar esses casais. Então aí está decifrada a lenda da lua de mel, esse conto da lua de mel. Então, por essa época, apareceu um planeta, um cometa, chamado Condor, que se aproximou da Terra e se chocou com a Terra e provocou a desestabilização do planeta, Terra. E já a vida estava ameaçada, a existência estava ameaçada. E então precisava ser restabelecida a ordem, porque a crosta terrestre estava se desintegrando o próprio planeta. Então foi enviado uma comitiva de seres cientistas, verdadeiros cientistas, ao planeta para resolver este problema da desestabilização do planeta Terra. Então, estes mestres, liderados por Loisos e Sakaki, vieram ao planeta para resolver o problema e analisar o problema e resolveram colocar nos seres humanos aquela cauda do Kundartiguador, que era uma cauda física que começou a surgir nas criaturas que iam nascendo. Começou a nascer as pessoas com essa cauda, que com essa cauda as energias vindas do cosmos penetravam na Terra, no planeta, e equilibrariam o próprio planeta. E já se sabia então que esse problema havia acontecido em outros planetas e tinha sido resolvido com o tal órgão Kundartiguador. Então, esse órgão fazia o trabalho de retransmitir à Terra as energias vindas do cosmos. Então, se estabilizou o planeta, porém, essa cauda foi deixada além do tempo, foi deixada 3 dias e meio a mais. Então, esses 3 dias e meio, nós devemos entender que não são dias físicos de 24 horas, são dias cósmicos.
E isso com o objetivo de que o homem teria que ficar com essa cauda mais tempo, porque foi estabelecido que o planeta Terra seria uma escola, porque o planeta é uma escola, e essa escola tem o objetivo de formar Cristos ou mestres. Então precisaria de mais força. O homem precisaria de mais empenho para se tornar um cristificado, um mestre. Então essa cauda foi deixada um tempo a mais, por esse motivo, porque o planeta tinha ou tem o grau 4, que é um planeta escola, onde os seres humanos podem tornar-se Cristos, cristificados, mestres. E não são todos os planetas do universo que têm esse grau. São como 11 planetas que são como o nosso e tem a possibilidade de formar Cristo. São planetas escolas. Então, por esse motivo, se deixou um tempo a mais. E então, quando o tempo passou, as pessoas, o ser humano, já não tinha mais forças para ir ao templo praticar o sexo, e começou a praticar nas suas casas. E isto aí nós podemos já refletir e compreender alguma coisa, que já é o primeiro defeito que foi criado, então o da preguiça, a preguiça de ir ao templo. Então o homem acreditou, o ser humano acreditou que poderia praticar na sua casa mesmo, não precisaria ir ao templo. Ele acreditou isso, então por preguiça ele não foi mais ao templo. Então já foi o primeiro defeito. Então se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. Então aí começou a formação do ego. E com esse planeta que causou essa desestabilização com esse cometa que causou a desestabilização do planeta, surgiu então uma onda negativa, uma maré astral negativa, uma onda uma energia negativa em todos os seres humanos. E então as pessoas já não tinham mais interesse na autorrealização íntima do ser. Muitos começaram a suicidar-se, porque já não viam mais, já não sabiam mais para que viviam. Então nós podemos refletir e ver que nesta época também já muitas pessoas suicidam-se, e podemos dizer 100% da humanidade não sabe para que vive, já não conhece estes ensinamentos, já não conhece os 3 fatores para a revolução da consciência. Então está perdida e não sabe para que vive. Então nessa época as pessoas começaram a suicidar-se, já não tinham mais motivos, já não viam mais motivos para
existir, para viver. Então, essa comitiva de anjos, essa comitiva de mestres, cientistas, retornou ao planeta e fez alterações na genética das pessoas e para retirar esse órgão. Então começou a nascer as pessoas sem esse órgão fundarticulador. Porém, ficou o resquício desse órgão, deixou as consequências no ser humano. E aí então, que foi a causa do desenvolvimento do ego. Então, o ego tem origem sexual. Todo defeito tem origem sexual. Quando se fornica, se está criando mais ego ou está robustecendo aqueles que já se tem. Então, a comitiva regressou ao planeta e fez o processo de retirada do órgão. Quer dizer, alterar a genética e que as pessoas, as crianças, começavam a nascer sem esse órgão fundarticulador, porque já tinha surtido os seus efeitos. Então foi essa a consequência dessa onda negativa, dessa maré astral, foi o órgão fundarticulador, e foi colocado com objetivos de restabelecer a ordem no planeta, porém foi deixado um tempo a mais, porque o homem precisaria descer mais fundo para quando fosse subir de volta, precisasse um trabalho a mais. Então, os defeitos, os eus, o ego, os defeitos criados foram então levados à arca, para que quando o ser humano quisesse se autorrealizar, teria o material e teria que resgatar essas chispas que estão nos defeitos psicológicos enfrascadas, que estão nessa arca, estão enfrascadas nos defeitos psicológicos. Então a humanidade nessa época fornicou, toda a humanidade fornicou, e simbolicamente isso se chamou de o dilúvio universal, porque toda a humanidade derramava as suas águas, derramava a sua energia sexual. E quando se fala em água nas escrituras, está se referindo à energia sexual. Então, toda a humanidade fornicou, derramou as suas águas, foi isso chamado de o dilúvio universal. Então, para voltar ao paraíso, de onde fomos expulsos pela fornicação, a humanidade da época foi expulsa do paraíso. Então, se conhece esta lenda, ou esta verdade que nós temos como lenda. A maioria de nós tem isso como uma lenda. Então, fomos expulsos do paraíso por fornicar, por deixar derramar as águas, a energia sexual. Então, para voltar ao paraíso, precisamos fazer o inverso. Precisamos deixar de fornicar. Precisamos, então, transmutar a energia sexual
para criar os corpos existenciais superiores do ser. Então, na época, as chispas eram inocentes. Nessa época eram inocentes. Não se tinha o defeito psicológico. O trabalho que teriam que fazer era criar os corpos existenciais e despertar a consciência a essa essência que era inocente. Então, eram apenas 2 trabalhos. Já hoje, nós, seres humanos, precisamos fazer 3 trabalhos. Precisamos eliminar o ego, que foi criado, e precisamos despertar essa consciência liberada do ego, e precisamos nascer para então criar esses corpos existenciais superiores do ser. Então precisamos fazer 3 trabalhos. Precisamos morrer, nascer e despertar a consciência. Morrer para liberar a consciência ou essência. E precisamos nascer. Então, liberando a essência, precisamos despertar a consciência dessa essência liberada. E antes, quando não se tinha o ego, quando vivíamos no Éden, precisaríamos fazer apenas 2 trabalhos: nascer e despertar a consciência. Porém, hoje precisamos eliminar os defeitos psicológicos, que é com a morte. Precisamos eliminar todos os defeitos psicológicos, os detalhes, todos os defeitos precisamos eliminar com um trabalho de autoobservação e morte psicológica. Precisamos eliminar, despertar a consciência e transmutar a energia sexual para criar os corpos existenciais superiores do ser, transmutando a energia sexual com um cônjuge do sexo oposto, naturalmente. Então, com isso, vamos criar os corpos na transmutação sexual. Vamos eliminar os defeitos através da morte psicológica e despertar a consciência. E para isso, precisamos trabalhar em 3 frentes, que se chamam os 3 fatores para a revolução da consciência, e é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. Nascer é sexual, morrer é psicológico, e o sacrifício pela humanidade é levar estes ensinamentos à humanidade, a todas as pessoas que queiram. Então, a humanidade hoje não tem mais objetivos superiores. Se busca apenas, se persegue apenas o dinheiro, a fama e o poder. Como naquela época, quando se formou o ego. E daquela época até hoje, apenas se robusteceu o ego. E hoje vivemos sem saber para quê. Vivemos de forma completamente errada, porque não sabemos para que vivemos. Então, estes ensinamentos nos entregam as técnicas para se perseguir, então, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da existência. Porém, para isso, é preciso ter inquietudes espirituais. Então, as pessoas que tenham inquietudes espirituais, que queiram saber mais, que queiram se aprofundar nestes estudos, devem nos escrever
deve nos escrever para este número WhatsApp ou Telegram, que é mais 55 o Brasil, 62 a região. O número é 991 92 9355. Muito obrigado a todos e até a próxima. Dizemos que este curso nós é passado em muitos países e é de forma cíclica. Nós temos mais 25 temas em uma segunda fase e quando se termina o temário se reinicia novamente. Isto com o objetivo de que não se estagne, de que o instrutor não se estagne também, para que o ensinamento continue sendo difundido, esteja em movimento. Então, se termina um ciclo e se reinicia outro, se termina um ciclo e se reinicia outro. O temário é este, porque este temário foi deixado por verdadeiros mestres. Não foi criado por pessoas intelectuais, não foi criado a esmo, foi então designado por mestres de consciência desperta que fizeram esse trabalho e sabem como se faz e podem então nos mostrar o caminho. E o caminho é os 3 fatores para a revolução da consciência. Muito obrigado.